rádio. Alegria, notícia, esporte, música. O rádio indo onde você está. Até no YouTube. Começa agora. Turma do Rádio. Turma do Rádio. Estamos iniciando mais um programa da Turma do Rádio, diretamente dos estúdios da Escola de Rádio no Rio de Janeiro. Você está ouvindo a Turma do Rádio, direto dos estúdios da Escola de Rádio no Rio de Janeiro. Turma do Rádio. Francisco Barbosa. E esta semana dedicamos a edição a todas as mulheres. Afinal, é a semana em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Todas as sociedades do mundo têm uma dívida impagável com a mulher. Esse ser fantástico, único, que tem o poder de gerar a vida dentro de si, ainda sofre discriminações inacreditáveis. Embora passo a passo esteja conquistando seus direitos, ainda é vítima de desigualdade de gêneros. No trabalho, mesmo em cargos iguais, tem salários inferiores aos dos homens. Na política, poucas têm posições de relevância. Em casa, respondem por várias atribuições simultâneas, porque, além de mãe, esposa e dona de casa, muitas vezes ainda trabalha fora. E nem assim recebe o reconhecimento merecido. Diante desse quadro, o importante é jamais desistir, é entender ela mesma, o seu valor e exigir, acima de tudo, respeito. A mulher precisa e deve estar presente em todos os segmentos. Afinal, ela é um presente de Deus para a vida. Turma do Rádio. E vamos começar o programa desta semana com ele, o grande Coelho Lima, nas malhas da lei. Barbosinha, que me permitam aqueles que têm ojeriza por falar dos chamados anos de chumbo, porque vamos recordar um episódio acontecido no calabouço, ali aonde os estudantes costumavam jantar e almoçar. Eles estavam insatisfeitos. Insatisfeitos por quê? Reclamavam do aumento do preço das refeições no restaurante estudantil, ali no calabouço. Isso aconteceu no dia 28 de março de 1968, na hora do jantar, com a estudantada, com fome, primeiro de comida e depois de liberdade. E já viu como é que é. Eles protestavam nas proximidades do restaurante quando surgiu uma representação da polícia militar. A gloriosa PM, como sempre, veio distribuindo porrada à torta e à direita, no que foi naturalmente repelida por estudantes com paus e pedras e o que tivesse, provocando a debandada dos policiais, que saíram de cena voltando tempos depois, armados até os dentes, sob a alegação de que a garotada iria... Vejam bem, estavam protestando porque a comida aumentou, mas eles alegavam que a garotada iria depredar o prédio dos nossos patrões, da Embaixada dos Estados Unidos. Bom, aí já viu como é que é, né? Os PMs invadiram o calabouço, o restaurante do calabouço, atirando, o que provocou correria. Esse choque da polícia tinha como comandante o aspirante Aloísio Raposo, a quem nós temos que acreditar o seguinte: ele atirou a queima-roupa no peito do estudante secundarista de 18 anos, Edson Luiz de Lima Souto, que morreu na hora. Mas ficaram feridos também nesse episódio mais 6 pessoas, dentre elas o Benedito Frazão Dutra, que morreu no Souza Aguiar ao ser atendido. Esse episódio levou o país a conhecer, nos anos de chumbo,
os famosos atos institucionais. E esse aí foi o primeiro, o institucional número 5, de triste memória. Quanto ao PM, meus amigos, Aloysio Raposo deve ter seguido a sua vida normalmente, depois do tiro que deu num estudante secundarista. Turma do Rádio. Toda pessoa, em algum momento, precisa de reflexão. E nessa hora, a Turma do Rádio oferece a sabedoria da conselheira Glória Brito. Gente, eu detesto ser chamada de fofa. Eu sei que a maioria das pessoas diz isso para elogiar. Vai lá que seja. Ser fofa é um elogio. O problema é que toda vez que alguém me diz que eu sou fofa, eu imagino que a pessoa me elogiou como se eu fosse uma bola fofa de algodão doce, ou então aquele bonequinho da Michelin, sabe? Aquele do posto. É engraçadinho, divertidinho, docinho, tudoinho. Na sociedade capitalista, ser chamada de fofa é mau sinal, hein? Mas eu não consigo evitar. Eu não consigo desouvir esse "ai que fofa" direcionado a mim. Mais ainda, aparentemente não consigo evitar um quê de fofura em muito que faço. É claro que eu tenho um lado que às vezes dá um coice aqui, outro lá, mas esses são raros. O que me sai pelos poros mesmo é esse irritante vomitar de arco-íris, sabe? Uma coisa perene que está grudado na minha alma. É fofura. Como nessa vida, quem tem um megafone para o ego é rei, os fofos, como eu, geralmente são vistos como inhos mesmo. Em áreas em que é preciso dinamismo e atitudes fortes, precisamos provar o nosso valor 10 vezes mais que a categoria dos humanos não fofos. Também somos vistos com desconfiança, porque quem nesse mundo fica tentando te ajudar à toa? Quem fica fazendo pequenos favores a quem quer que seja possível fazer? Não existe almoço grátis, não é mesmo? Tem sim. É o dos fofos. Além disso, todo fofo é um pouco tímido. E sobre as agruras de ser tímida, não vou nem me alongar. Uma pessoa tímida não aproveita as oportunidades e às vezes até é confundida com alguém pedante. É ansiosa, parece insegura, mas não é isso não. Então vamos combinar? Você aí que está ouvindo, pode me fazer um favorzinho? E quando quiser dizer que eu sou bacana, me diz aí que eu sou adorável, formidável, sensacional, especial, mais que demais, super massa, show, lindinha. Mas não me chama de fofa não, por favor. E pense bem quando você também usar esse adjetivo para alguém, principalmente se ele estiver um pouquinho acima do peso, hein? Um beijo, meus amores. Turma do Rádio. Desempregados no Brasil sofrem muito mais do que em qualquer outro país. Ricardo Alexandre. É inacreditável, Barbosa, o que fazem com o trabalhador desempregado. E olha que não são poucos. Os que procuram emprego no país são quase 13 milhões de pessoas, ou 12% da população economicamente ativa. A crise que assola o Brasil há mais de 2 anos não para de fazer crescer o número de desempregados. Para dar maior dramaticidade à situação, a burocracia imposta pelas autoridades do setor complica a concessão do seguro-desemprego. O que deveria ser imediato para aliviar os problemas do trabalhador demitido se tornou uma via crucis. Coisas que eram tão simples se tornaram absurdamente difíceis, como obter a carteira do trabalho. Agora, o candidato ao emprego dorme na fila e, como as senhas são limitadas, nem isso garante o atendimento. Pelo visto, esses problemas só terão solução quando os políticos passarem pelo mesmo caminho de um trabalhador comum, quando for possível demiti-los e também tiverem que enfrentar fila para reivindicar possível seguro-desemprego e quando tiverem que depender de agendamento para conseguir carteira do trabalho. Definitivamente, como já disseram, o Brasil não é para amadores. Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. Ele sabe tudo de esporte e tem cada história. Sérgio Américo. Valeu, meu amigo Francisco Barbosa, de novo na Turma do Rádio. É sempre uma grande alegria estar por aqui e falando das histórias engraçadas, folclóricas, envolvendo o mundo do futebol e os bastidores do rádio. Vou falar sobre uma figura que eu gosto muito, meu padrinho do rádio esportivo, César Rizzo, o locutor que sacode o rádio brasileiro. Ele durante muitos anos foi locutor esportivo da Rádio Globo
E em 1983 eu trabalhava na Rádio Mundial AM 860, lamentavelmente não existe mais. Trabalhava com música e em janeiro de 84, já que a Mundial era do Sistema Globo de Rádio, o César Rizzo me convidou para compor a equipe de esportes da Rádio Globo naquela ocasião. E aí eu não parei mais de trabalhar com o futebol. Então um abraço para o César Rizzo, meu padrinho no Rádio Esportivo. Mas como todos nós, ele já deu em algum momento uma pisada na bola. Então o César Rizzo estava narrando um jogo no início da tarde e logo depois dessa partida haveria um clássico no Maracanã, Flamengo e Vasco, e seria narrado pelo saudoso Jorge Cury, o locutor padrão do rádio brasileiro. Aí então o César Rizzo chamou o tempo, né? E ele tinha aquele slogan, passa o tempo. 15 minutos do primeiro tempo em Bangu, e no placar, Botafogo 0, Bangu 0. Aí tocava a vinhetinha do César, né? César Rizzo, ele tudo bem com Deus, eu tô que tô. E daqui a pouco vai assumir o comando da jornada esportiva da Globo, Jorge Cury, o locutor pavão do rádio brasileiro. Amigo César Rizzo, meu padrinho, locutor povão. Turma do Rádio. Quem não tem momentos inesquecíveis que ficaram no passado? Vamos dar uma volta no tempo. Vem conosco. A Turma do Rádio liga a máquina do tempo com o baú do Jimmy Hall. Jimmy Hall. Meu querido Barbosa, oh, maravilha! E vamos em vamos, acelerando já nesse mês de março, né? Já começou o ano já, né? Começou depois do carnaval, né, Barbosa? E nós aqui com a nossa turma do rádio, abraçar você, meu querido Barbosa, abraçar o Ricardo Alexandre, Sérgio Américo, o Coelho Lima, a Glória Brito, ao Presuntinho, a você, meu ouvinte querido, tá em Cabo Frio, né? Os nossos ouvintes da Cabo Frio AM, também você que no YouTube, no Facebook, aliás, quantos cliques na nossa página do Facebook, hein? Obrigado, continue mandando mensagens e ouça a nossa web rádio, baixando o nosso aplicativo aí no seu smartphone, vai na loja Play Store, procure Estação Turma do Rádio. Nós temos lá a nossa programação musical, nosso programa de 9 a meio-dia, tem a programação da Web Rádio Estação Turma do Rádio. Bom, Barbosa, vamos começar o nosso programa e hoje vamos atendendo a pedidos de ouvintes, pedindo falando da passagem de uma grande voz. O mundo musical da World Music perdeu Al Jarreau no mês de fevereiro, um senhor cantor. Teve no primeiro Rock in Rio e eu assisti. Al Jarreau, ele com a sua voz muito singular, nasceu em 12 de março de 1940 com Alwyn Lopes Jarreau, ficou conhecido para os brasileiros pela sua variedade, né, capacidade vocal muito especial. Ele nasceu em Los Angeles, foi esse cantor americano, ganhou 7 vezes o prêmio Grammy, o melhor da música internacional. E ele fez uma regravação, eu me lembro, toquei muito isso. Ele foi um dos que gravou a música Your Song. Al Jarreau gravou Your Song, a música de Elton John, e também Billy Paul. Então nós temos 3 vozes diferentes, com versões diferentes para a mesma música, Your Song. E eu sempre o incluía pela sua maravilhosa interpretação para Your Song. Vamos lembrar de Al Jarreau e homenageá-lo. Uma grande voz que se apaga aqui na terra, mas lá no céu tá brilhando. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words. Turma do Rádio. A cada dia cresce o número de amigos da Turma do Rádio. São pessoas que nos ouvem pelo YouTube, pelo Facebook, pelo celular, pela Rádio Cabo Frio e outras que nos retransmitem. Hoje vamos agradecer algumas delas. Para quem você manda abraço, Coelho Lima? Abraços para Cristina Rocha, Marco Oliveira, João Felipe Vieira, a Leila Vargas e para Valquíria Ribeiro. Para quem você manda abraço, Jimmy Hall? Deixa eu dar um abraço aos nossos ouvintes, a Yolanda Frank, a Alcione Sobrinho, a Ana Luciana, o Manuel Castilho, o Marcelo Brito e o Celso Braz. E a você, continue clicando, dando seus likes. Vem aqui pra Turma do Rádio, você também. Para quem você manda abraço, Glória Brito? Eu quero deixar aqui os meus beijos, abraços e cheiros pra Wanda Lúcia, pro Paulo Rodrigues, pra Eusileia Costa, pra Celcina Silva,
Silva. Pra quem você manda abraço, Sérgio Américo? Um beijo grande pra essa galera bonita, essa galera amada que tá sempre ligada na Turma do Rádio todas as semanas. O Alexandre Meireles, Jorge Henriques, Leci Rangel, Luciano Bernardo, Maria Eliette, Ana Lúcia Carvalho da Silva e Dri Cardoso. Pra vocês todos, ó, um beijo, o meu abraço, o meu carinho. Sigam sempre curtindo a Turma do Rádio. Pra quem você manda abraço, Ricardo Alexandre? Meus abraços, Barbosa, vão para Wanda Lúcia, Paulo Rodrigues, Eusileia Maria Costa, Celcina Silva, Luiz Carlos de Jesus, Marlene Madeira, Elisete Calderaro e Luísa Nicoli, que nos ouve na Itália. Você também pode mandar seu abraço, criticar, sugerir através do e-mail ouvinte@turmadoradio.com. A Turma do Rádio também vai até você, estudante de radialismo. Entre em contato conosco e peça a nossa presença em sua faculdade. E se você tem interesse em retransmitir nosso programa, fale conosco. Contato@turmadoradio.com ou www.turmadoradio.com. Turma do Rádio. Muita gente pergunta pra gente da Turma do Rádio qual o restaurante que a gente mais gosta de frequentar. O Via Farani, em Botafogo, ali do lado, na esquina do edifício Argentina. Por causa da qualidade da comida, que é sensacional, por causa do atendimento, que é sem igual, e por causa da variedade. Você tem comida japonesa, comida italiana, comida francesa, comida brasileira, tudo da melhor qualidade. Um peixinho, seja no seu pratinho, acompanhado do pirãozinho ou do pirezinho. Pois é, onde encontrar isso tudo? O Via Farani, em Botafogo, ali do lado, na esquina do edifício Argentina. Boa demais a comida, bom demais o lugar. E olha, se você chegar lá e perguntar pro Rogério, pro Miguel, pro Cacá, pra Rita, quem tiver lá, olha, tem desconto se eu falar que sou da Turma do Rádio? Ah, você vai ter um sim, um positivo e um desconto sensacional numa comida sem igual. Confira e depois me diga. Via Farani, Botafogo, do lado do edifício Argentina. A Escola de Rádio, TV e Web é um centro de formação de profissionais e apaixonados pelo rádio. É onde nós gravamos a Turma do Rádio, que tem cursos profissionalizantes, cursos de especialização, palestras e workshops. A Escola de Rádio é uma referência para o profissional que quer entrar no mercado ou reciclar. Única no segmento, mais de 75% dos alunos estão no mercado de trabalho. Quer falar com a Escola de Rádio? Clique aí, www.escoladeradio.com.br ou telefone prefixo Rio 21 22 25 5794. escoladeradio.com.br. Turma do Rádio. Quando a gente relembra fatos policiais ocorridos há algum tempo, é para que fiquem em nossa memória e não se repitam mais. Por isso, está de volta ele, o grande Coelho Lima, nas malhas da lei. É, Barbosinha, o nosso país, sem dúvida alguma, olha aí, meu filho, abadernou geral. Uma pleia de políticos conjuntamente junto com empresários e empreiteiras decretaram a falência do nosso Estado e, com isso, levaram o povo a, sem dúvida nenhuma, penúria, ao desemprego e, por via de consequência, a criançada é que vai colher os maus frutos dessa sem-vergonhice. Olha, o passar dos anos é que vão nos mostrar as coisas como é que foram. Aliás, o brasileiro nem pode mais frequentar um estádio de futebol porque as chamadas torcidas organizadas, que, sem dúvida alguma, são arregimentadas pelas redes sociais por verdadeiros bandidos, estão aí a todo momento botando para quebrar. Olha, durante os jogos, após os jogos, as coisas podem mudar. E acontecem verdadeiras batalhas campais no entorno dos estádios ou até dentro deles. E diga-se de passagem que de pouco ou quase nada
adianta a presença dos policiais civis ou militares, porque, longe de abrandarem a fúria dos brigões, muita vez os representantes da lei apanhavam, e já viu como é que é, sendo corridos do local, levando o seu estandarte de desmoralização. Não faz muito tempo, só para provar a vocês que a gente está com a razão, uma torcida organizada brasileira deu um vexame, meu amigo, com e deu com os burros na água, para melhor dizer, sendo detida e presa na Bolívia, e deu trabalho, inclusive, à Embaixada Brasileira e a advogados para se livrarem da lei no país da América do Sul. Os sul-americanos já estão de saco cheio de tudo isso. Já vai longe o tempo em que os pais levavam famílias para os estádios, haja vista hoje palavrões, porradaria e o escambau é o que se vê nas arquibancadas. Bom, triste país onde o futebol se mesclou com o pugilato e ao futebol só comparecem arruaceiros. Turma do Rádio. Bom mesmo é receber carinho. E como fazem bem as palavras carinhosas da conselheira da Turma do Rádio, Glória Brito. Quando eu mudei para Niterói, tinha uma auxiliar que já estava comigo há quase 10 anos. Ela é uma daquelas mulheres fortes como um touro, disposta, barulhenta, engraçada, com uma memória fotográfica. Fiel, chegava quase sempre na mesma hora, e se ela dissesse que não podia vir, eu tinha certeza que ela não podia mesmo. Morando na Baixada, a viagem não era fácil, e com o tempo o marido se aborreceu com aqueles horários. Até que um dia ela me disse, não vou mais. Nossa, o mundo desabou na minha cabeça. Onde é que eu ia achar outra que me compreendesse tanto, soubesse exatamente onde encontrar as coisas que eu guardo e depois esqueço? Onde eu encontraria quem soubesse exatamente a combinação que eu gostava para os meus lençóis, a arrumação das panelas, o tempero da comida? Ai, meu Deus! Insisti, mas ela não arredou o pé. E eu, num surto de egoísmo, briguei com ela. Apaguei o telefone, deletei da rede social e devolvi o que eu julgava como uma ingratidão com um profundo silêncio que durou alguns anos. Até que no ano passado, fazendo aquilo que eu chamo de exame de consciência, me dei conta do quanto fui errada. Percebi que, na verdade, eu não havia me zangado por perder uma funcionária. Eu havia perdido uma amiga, uma parceira de vida, uma cúmplice. Eu não queria mais ficar sem ela. Procurei daqui e dali e achei o telefone. Do outro lado, a mesma voz me atendeu e eu. Sabe quem está falando? Claro, dona Glória, como vai a senhora? Vou bem, eu liguei para te pedir perdão. Eu gosto muito de você e naquela época não soube entender o seu momento. Estou com muita saudade. E ela, eu também. Só não liguei porque achava que a senhora não queria mais falar comigo. E eu, você me perdoa? E ela, claro. Você veio me ver, matar a saudade? E ela, vou sim. E veio. E voltou a trabalhar aqui em casa. Desde lá, quando ela chega, é recebida com um abraço carinhoso e quando vai embora, com um beijo bem instalado. Ser feliz ou ter razão? Ser humilde e reconhecer suas próprias falhas e, mais que isso, se retratar com as pessoas ofendidas? Ou manter um ar de superioridade e sofrer atrás da porta? E você, está precisando pedir perdão? Perdoar? Faça isso. A alma agradece. Um beijo, Rosemary. Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. Rir é mesmo o melhor remédio. Para você cair na gargalhada, a Turma do Rádio separou algumas frases femininas. Qual a sua, Glória Brito? Vivemos uma época em que o homem dando sopa é apenas um homem distribuindo comida aos pobres. Ô dó! E a sua frase feminina, Sérgio Américo? Pior do que não achar o homem certo é viver para sempre com o homem errado. A sua frase feminina, Coelho Lima? Se todo homem é igual, por que
essas mequetrefes dessas mulheres andam escolhendo tanto. A sua, Ricardo Alexandre, a frase feminina. Mais vale um cara feio com você do que dois lindos se beijando. Jimmy Hall, a sua frase feminina. Príncipe encantado que nada. Bom é o lobo mau que te ouve melhor, te vê melhor e ainda te come. Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. Causos do Esporte, com Sérgio Américo. Isso, Francisco Barbosa. De novo, Turma do Rádio, sempre sensacional. E as histórias engraçadas e folclóricas envolvendo o mundo do futebol e os bastidores do rádio. Vou homenagear minha grande inspiração no rádio. Sérgio Moraes, meu saudoso pai que nos deixou em 2004, o locutor dos Pampas aos Seringais, ele que imortalizou na chamada de tempo durante as partidas o famoso Olha a Hora. Papai, que aqui no Rio de Janeiro trabalhou nas rádios Globo, Tupi Nacional, começou na Rádio Gaúcha, também na TV Gaúcha. Enfim, foi um dos grandes nomes do rádio brasileiro e meu principal inspirador para trabalhar em rádio. Só que em dado momento, na Rádio Globo, na década de 70, ele e o grande Áureo Abeno, um dos grandes profissionais de rádio, eles não se davam muito bem, vamos dizer assim. Então meu pai ia abrir a jornada da Rádio Globo da cabine e o Áureo, como repórter na década de 70, estava no gramado. E meu pai insistia para que o Áureo passasse para a cabine as escalações. Na época, para os mais jovens, eles não conhecem isso, havia um magneto que se chamava, que era um telefone de linha interna, em que você rodava uma manivela e havia contato com o telefone da cabine. Então o Áureo tinha que passar através do magneto, coisa muito comum há 40 anos atrás, como linha interna, as escalações. E meu pai cobrando. Aconteceu que a jornada estava sendo aberta e meu pai não tinha as escalações. Então foi mais ou menos assim. Tocou a vinheta do meu pai, Sérgio Moraes, e ele abriu a jornada da Rádio Globo. Numa gentileza da companhia Cervejaria Brahma, fabricante de Brahma Chopp, alegria da vida. Vamos começar a jornada esportiva do futebol tricampeão do mundo. Rádio Globo, ondas médias e curtas, YD 65, uma emissora de Globo, o maior jornal do Brasil. Vamos transmitir esta noite Botafogo e São Cristóvão. Aí quando ele falou isso, você ouve que toca, saiu no ar, o barulho do magneto, trim, e era o Áureo, para passar a escalação. Então, papai continuou falando, pegou o magneto, ouvindo o Áureo, e disse exatamente isso. Vamos transmitir esta noite Botafogo e São Cristóvão. Agora não, Áureo, agora não precisa, porque as escalações dos times já peguei com outra emissora. Boa noite, Brasil! É, o velho Morales ficou brabo, hein? Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. Se você pretende beber para esquecer um amor fracassado ou outro problema, esqueça! Ricardo Alexandre. Essa vai para aqueles que costumam beber para esquecer algum problema, como um amor fracassado. Um estudo da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, concluiu que beber para esquecer é um tiro pela culatra. Muito ao contrário, a bebida nos faz lembrar coisas já esquecidas. O estudo, que foi feito em ratos, deixou claro que o álcool resgata memórias antigas. Ana Cecília Marques, da Associação Brasileira de Psiquiatria, diz que, dependendo da dose ingerida, a bebida estimula o hormônio da memória. Segundo ela, há uma sensação de anestesia e a pessoa não fica presa ao mal-estar que vive. No entanto, terminado o efeito, o bebedor terá que enfrentar a vida como ela é. Ana Cecília adverte, entretanto, que é preciso fazer o teste em humanos para ter resultados mais precisos. Pelo sim, pelo não, melhor acreditar mais nos poetas que dizem que, para esquecer um grande amor, só mesmo outro grande amor. Turma do Rádio. Sabe que hora é essa? É hora de entrar na máquina do tempo da Turma do Rádio com o baú do Jimmy Hall. Jimmy Hall. Meu querido Barbosa, vamos reativar aqui a nossa lembrança das trilhas sonoras dos filmes. Vamos lá no baú de cinema do Jimmy Hall para lembrar e matar saudades. Muita gente pedindo, né? Quando eu estava logo no início da nossa Turma do Rádio, sempre músicas de filme, e esse filme foi muito mencionado. Então vamos lá atender os nossos ouvintes e lembrar do filme Em Algum Lugar do Passado.
filme de 1980, um gênero de ficção científica e drama, né? Com a direção de Jeanne Swark, um filme baseado no romance de Richard Matheson, conta a história de um apaixonado que viaja no tempo em busca de sua amada. O elenco maravilhoso, você lembra do Christopher Reeve, que foi o primeiro super-homem? Ele falecido hoje. Christopher Reeve teve um acidente de cavalo, ele gostava de equitação, sofreu um acidente, ficou muito tempo, inclusive tetraplégico, esteve no Oscar várias vezes com a cadeira de roda, veio a falecer, mas deixou sua marca como Superman e nesse filme como o apaixonado Richard Cooley. Christopher Reeve. E a trilha sonora desse filme, Somewhere in Time, nós vamos lembrar agora. Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. Um dos momentos mais esperados do programa é o debate da Turma do Rádio. Os mais importantes cientistas do mundo se dividem quanto à existência de vida inteligente fora da Terra, mas admitem que o ser humano vai povoar outros planetas. Para você, estamos sós no universo? Você aceitaria passar o resto de sua vida em outro planeta? Questões que eu quero saber a sua opinião. Ricardo Alexandre. Barbosa, é claro que a gente não está só no universo. Você vê, são bilhões de planetas, muitos outros de estrelas, de cometas, sei lá de que é mais, que a gente nem conhece mais o que tem, nós não sabemos nem qual é o limite do universo, se tem limite ou não, como são essas coisas todas, e nós acreditamos que a Terra, um grãozinho de areia no universo, é a única que tem vida? Será que só nós temos vidas inteligentes? Impossível isso. Com certeza haverá vida em muitos outros planetas. Afinal, a Bíblia diz, né, que são muitas as moradas do Pai, ou seja, há muitos lugares que podem estar habitados. E com certeza estarão. Isso é um dilema que só os estudiosos do futuro vão definir e dizer a verdade. Olha, eu gostaria muito, sim, de passar o resto da vida em outro planeta. Eu gostaria, vão dizer, não tem vida inteligente lá, mas aqui na Terra tem? Você acha que nós estamos sós no universo, Coelho Lima? Você gostaria de passar a vida no outro planeta? Barbosinha, acreditar que pelo menos até onde chega a minha compreensão esculhambada, por aí tem mais de 100 milhões de planetas. Talvez a mesma coisa de sóis. Não existe mais ninguém? É um absurdo se pensar assim. Eu acho que tem sim, e nós somos sempre visitados de quando em vez por essa turma que vem de fora para botar água na fervura de nós, pobres seres humanos. Quanto à pergunta que você fez aí, se eu iria morar em outro planeta, não sei, se eu levasse minha mulher e minhas filhas, bem que eu iria. E alguns amigos. O resto, não iria, não. Glória Brito, estamos sós no universo? Olha, Barbosa, eu não acho não. Eu acho que nós não estamos sós no universo, não. Por que estaríamos, né? Porque seria nosso privilégio. Pode ser que nós não sejamos com essa mesma forma que nós temos aqui na Terra. Pode ser que nós sejamos apenas mentes inteligentes, hologramas, sei lá o quê. Ou então plantas ou bichinhos, não sei. Mas acho que não estamos sós no universo, não. Eu acho que existem outros entes, outras criaturas, né, habitando no universo. Sim, eu acho sim. E que acha da ideia de passar a vida no outro planeta? Não aceitaria passar o resto da vida em outro planeta, não. Não aceitaria, não. Eu penso que se eu nasci nesse planeta, esse planeta é a minha casa, aqui foi que eu vim aprender, aqui foi que eu vim conviver, aqui foi que eu vim viver uma história. Então, eu prefiro ficar por aqui mesmo, com todos os defeitos, com todos os políticos, com toda essa bagunça, eu ainda prefiro o meu belo planeta Terra, tá? Beijo. Jimmy Hall, estamos sós no universo? Meu querido Barbosa, esse tema para mim é muito familiar, porque eu trabalhei e convivi durante muito tempo. Aliás, sempre fui curioso, amante da ficção científica. Você lembra de Jornada nas Estrelas, né? Quem não foi apaixonado pela história do Capitão Kirk, as aventuras pela nave Enterprise e o Spock, né? O Leonard Nimoy, ator maravilhoso que já
morreu, mas deixou essa impressão do orelhudo pontudo, que não era um diabo, era sim um ET, um extraterrestre. Barbosa, se a gente olhar para o céu numa noite estrelada, todas aqueles pontinhos que a gente olha no céu são estrelas. Estrela é um sol, tem vida, tem luz própria. A maioria, né? Claro, a Lua não é um astro, né, que circunda a Terra. Mas, enfim, é um satélite da Terra, né? Mas, enfim, cada sol desse pode ter girando em torno de si, inúmeros planetas. Então você perde a conta. Você já tentou contar as estrelas do céu? Não tem como, né? E nós estamos apenas numa pequenina galáxia que compõe dezenas de bilhões de outras. E outra coisa, né? Como nós somos impregnados de pensamentos dizendo que o homem é o centro da Terra. Como é que pode ser isso? A gente não cuida da nossa cidade maravilhosa, a gente não cuida do país, a gente destrói toda a natureza, nós somos uma praga nesse planeta Terra, porque a gente não cuida do que a gente tem. Se nós olharmos para o planeta e pensarmos que isso aqui é a nossa nave espacial, a gente joga lixo no chão, destrói aquilo tudo, vamos morrer. Então, eu ainda anseio pelo momento que virá uma nação extraterrestre mais inteligente e vai fazer uma intervenção nos seres humanos. Vocês estão doentes, vamos curá-los disso. Sinceramente, eu acho isso. Eu acho que a gente não está só. Eu acho que vai chegar em algum momento, nós teremos um contato realmente. E muita gente pergunta, Jimmy, você acredita em disco voador? Vou verter a pergunta para os meus colegas e para você, Barbosa. Você acredita em avião? É a mesma pergunta. Porque o disco voador, o avião, é a nave que transporta a vida inteligente. Então, a pergunta é, você acredita em vida inteligente fora do planeta Terra? É claro que sim. O que você acha de passar a vida em outro planeta? Barbosa, cadê a nave que eu quero ir agora? Deixa eu pegar minha querida Luciana, que eu já fui. Sérgio Américo, tô curioso para saber. Nós estamos sós no universo? Francisco Barbosa, para mim, evidentemente que não estamos sós no universo. O universo é infinito, milhões de galáxias. Eu não consigo acreditar que não haja vida em outro planeta. Para mim existe, e há vários documentos, várias filmagens, logicamente que algumas montadas, mas existem algumas que comprovam que já houve visita de seres extraterrestres aqui na Terra. Então, é um universo infinito, pelo menos na minha ótica, é claro que há vida fora da Terra. E você, gostaria de passar o resto da sua vida no outro planeta? Sinceramente, Barbosa, a vida aqui neste planeta não está nada fácil. Mas eu não troco o certo pelo duvidoso, não. Deixa como está para ver como é que fica. Apesar de todos os problemas que temos aqui na Terra, problemas econômicos, o ser humano anda muito egoísta, mesquinho, só olha para o próprio umbigo, às vezes não há muita fé em Deus, e isso para mim é fundamental. Apesar de todas essas questões que nos apurrinham, às vezes nos deixam tristes, acabrunhados, apesar disso tudo, pelo amor que eu tenho da família, amor ao meu trabalho, aos meus amigos, às vezes falta o din-din, mas a gente corre atrás, por tudo isso eu prefiro continuar na Terra. Não me coloque em outro planeta não, hein, Barbosa, pelo amor de Deus. Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. Glória Brito, que mensagem você deixa para a turma do rádio? Nunca perca a fé na humanidade, pois ela é como um oceano. Só porque existem algumas gotas de água suja nele, não quer dizer que ele esteja sujo por completo. Turma do Rádio. Para encerrar mais esse programa da Turma do Rádio, só mesmo uma filosofia de botequim, Ricardo Alexandre. Se você for discutir com uma mulher, lembre-se, hein? Ou ela está certa, ou você está errado. Mas já acabou? Que bom que eu sei que semana que vem tem mais. E eu espero você. Até lá. Você ouviu a Turma do Rádio. Direto dos estúdios da Escola de Rádio, no Rio de Janeiro.